Bom dia, vamos iniciar agora o estudo do capítulo 9. Nós vamos falar sobre reações dos alcanos e radicais. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre as reações de cloração e bromação de alcanos, que são características dos alcanos. Os alcanos, então, eles são hidrocarbonetos saturados, ou seja, são compostos que só têm carbono e hidrogênio, e a cadeia carbônica saturada, indicando que só tem ligações simples entre os carbonos que formam a cadeia carbônica. Aqui a gente mostra 4 exemplos de alcanos. Um de cadeia carbônica curta, que é o butano, que é um dos constituintes do gás de cozinha. Aqui um alcano ciclo, que é o etilciclopentano. Um alcano de uma cadeia carbônica maior e com ramificações, que seria o 4-etil, 3,3 dimetilciclodecano. E um outro alcano aqui, cíclico, que seria o trans 1,3 dimetilciclohexano. Essa nomenclatura nós já estudamos em capítulos anteriores. E a fonte natural dos alcanos seria o petróleo, que é uma mistura complexa de alcano e de cicloalcanos, que podem ser separados por destilação. Então essa figura, ela representa uma torre de fracionamento de uma destilaria de petróleo, aonde o petróleo bruto é colocado logo abaixo dela e ele é aquecido para poder separar, então, os componentes do petróleo através de uma destilação fracionada. As moléculas mais leves do petróleo, que são as moléculas de menor massa molecular, elas têm temperatura de ebulição baixa. Portanto, elas são recolhidas lá no topo dessa torre de fracionamento. As moléculas mais pesadas, com a massa molecular maior, elas têm elevadas temperaturas de ebulição e são recolhidas em compartimentos mais baixos nessa torre de fracionamento. Então, o gás natural, que é uma mistura de metano e de etano, são as moléculas mais leves existentes no petróleo. Logo abaixo deles, que não foi mostrado aqui, é possível separar também o gás de cozinha, que é uma mistura de propano e de butano. Antes de aparecer a gasolina aqui, que nós temos na gasolina compostos contendo 8 e 7 carbonos, nós temos também aqui compostos contendo 5 e 6 carbonos, que seria o pentano e o hexano, que são solventes comuns em laboratório de química orgânica. Então, os alcanos de 1 a 4 carbonos são gases. A partir de 5 carbonos já é líquido, como o caso do pentano, que tem uma baixa temperatura de ebulição, certo? E aí, a partir do momento que a molécula vai ficando mais pesada, ela vai ter uma temperatura de ebulição maior e vai ser recolhida em compartimentos mais abaixo, como, por exemplo, a querosene, combustível de avião, óleo diesel, moléculas mais pesadas ainda, lubrificantes e graxas, são moléculas mais pesadas, e o que é o resíduo do petróleo é utilizado na fabricação do asfalto, que é o piche, certo? Então, essa é a origem dos alcanos e como eles podem ser separados. Moléculas de alcano com cadeias carbônicas muito grandes, elas podem sofrer o craqueamento na indústria petroquímica para a fabricação de vários materiais, como, por exemplo, polímeros, que é muito comum no nosso cotidiano. Mas vamos falar das reações dos alcanos agora. Os alcanos, eles apresentam baixa reatividade. Bom, então a reação característica dos alcanos, como eu já havia falado, são as halogenações, que são as únicas reações que os alcanos sofrem, com exceção da combustão, que a grande maioria dos compostos orgânicos sofrem reação de combustão. Então, fora a reação de combustão, os alcanos tendem a sofrer reação de halogenação, que é o que nós vamos estudar aqui. Especificamente, nós vamos falar de cloração e de bromação de alcanos, e mais à frente, em outra aula, nós vamos explicar por que a fluoração e iodação a gente não utiliza muito, tá? Então, os alcanos, eles são substâncias muito pouco reativas, porque eles apresentam ligações sigmas fortes, porque a ligação sigma é entre carbono-carbono ou carbono-hidrogênio. Carbono e hidrogênio, como nós já falamos em capítulos anteriores, apresentam pequena diferença de eletronegatividade. Então, as cargas parciais que são formadas são muito fracas, ou alguns autores consideram que não tem carga parcial. Então, essas são características dos alcanos que nos indicam que ele tem que nos explicam, o porquê da baixa reatividade deles. Então,
O metano aqui, por exemplo, ele pode sofrer uma cloração. Esse aquecimento, ou uma luz de um comprimento de onda específica, ela vai quebrar a molécula de cloro inicialmente, como nós vamos ver o mecanismo da reação daqui a pouco, e esse cloro vai reagir então com o metano e vai substituir um hidrogênio na forma do metano, produzindo o cloreto de metila e uma molécula de ácido clorídrico. O mesmo pode acontecer se eu utilizar o bromo para reagir com o etano, né? O aquecimento ou uma luz com comprimento de onda específico vai quebrar a ligação da molécula de bromo e o bromo vai reagir aqui. Como a molécula ela é simétrica, né? Ela tanto faz você tirar o hidrogênio desse carbono ou desse dali no mesmo, você então substitui um hidrogênio aqui por um bromo, obtendo então o brometo de etila, ou também chamado de bromoetano, liberando HBr. Então, essa seria uma monohalogenação, que seria uma substituição de um hidrogênio por um halogênio aqui, e aqui a substituição também de um hidrogênio aqui por um halogênio aqui, que nesse caso é o bromo. Então, vamos falar um pouco agora do mecanismo dessa reação de halogenação. Então, o mecanismo da halogenação se inicia pela clivagem homolítica dos halogênios. Então, vamos explicar o que é essa clivagem homolítica, que é importante aqui. Então, aquele cloro ou bromo que nós mostramos na reação no slide anterior vai sofrer uma cisão homolítica, uma quebra homolítica. O que seria isso? É que essa ligação existente entre os dois átomos de cloro ou os dois átomos de bromo, elas vão se quebrar exatamente no meio, ou seja, um elétron vai vir para cá, por isso que é importante desenhar essa seta desta maneira, só tem uma farpa desse lado aqui, ó, indicando o movimento apenas de um único elétron, tá? E um elétron vai vir para cá, também uma farpa de um lado só aqui, mostrando que apenas um elétron está se movimentando para cá. Então, essa cisão ela é obtida com aquecimento ou através de uma aplicação de uma luz de um comprimento de onda específico para quebrar essa ligação. Então, quando a ligação se quebra exatamente no meio, forma-se dois radicais cloro. O radical é uma espécie que vai ter um elétron aqui desemparelhado e, portanto, bastante reativa, né? Porque esse cloro radical ele tende a reagir para poder completar o seu octeto. O mesmo acontece com o bromo aqui embaixo. Ele também vai sofrer uma cisão homolítica, vindo um elétron para cá e um elétron para cá, e essa quebra é promovida pelo aquecimento ou por um comprimento de onda específico, formando então dois radicais bromo. Então, tanto a cloração como a bromação, o mecanismo começa pela formação dos radicais. Então, o mecanismo que vai ser mostrado agora é o mecanismo de monocloração do metano. Então, você vai ter então, a formação dos radicais cloro, que é a etapa de iniciação, né? Então, um elétron para cá, formando dois radicais cloro. Depois que esse radical cloro se formou, agora você tem a etapa de propagação, que é a etapa mais importante desse mecanismo. Esse cloro radical que se formou lá na primeira etapa, ele então vai reagir com o metano. Esse hidrogênio que está ligado no carbono vai também sofrer uma cisão homolítica aqui. Um elétron vai vir para cá, olha a ponta da seta, e outro elétron vai vir para cá. Então aqui, esse elétron do cloro vem para cá também, e é importante desenhar essas setas do mecanismo, né? Todas elas. E vai formar a ligação entre o hidrogênio e o cloro, formando o HCl. Esse elétron vem para cá e forma o radical metila. Esse radical metila agora, ele vai reagir com a molécula de Cl2, que vai sofrer novamente uma cisão homolítica, um elétron para cá, um elétron para cá, formando então um produto da nossa reação, que é o cloreto de metila. Esse elétron vem para cá e forma novamente um radical cloro. Então essa etapa, ela se repete várias vezes, essa etapa de propagação, porque eu já tenho o produto da minha reação aqui, que é o cloreto de metila, mas gerou um cloro radical. Então esse cloro radical volta nessa outra etapa, reage novamente com a molécula de metano, até formar um novo cloreto de metila e liberar outro radical cloro que volta lá em cima, e essa reação vai ocorrendo várias vezes para formar vários produtos de cloreto de metila. Bom, vai chegar um momento que a reação vai ter que terminar, né? Como que essa reação vai terminar? Essa reação vai terminar
quando os radicais forem consumidos na reação. Tá? Então, a etapa de término, ela vai ser promovida por essas três reações aqui. Umas vão ocorrer mais do que outras, mas a probabilidade que as três ocorram no meio reacional é comum, né? Porque você vai ter uma mistura de várias moléculas reagindo, né? Uma quantidade enorme de moléculas, então pode ser que dois radicais cloros se encontrem, reajam e aí forma a ligação e acaba o radical cloro no meio. Pode ser que dois radicais metila, que se formaram aqui nessa etapa, se combinem formando uma molécula de etano. E pode ser também que um cloro radical combine com o último radical metila, formando o cloreto de metila. Então, essas são as possibilidades de etapa de término, que, como eu disse, provavelmente todas elas ocorrem. Só que, se você controlar bem a reação, o produto principal da sua reação vai ser o cloreto de metila, e não essas substâncias aqui, né? Então, aqui essas substâncias vão se formar quando você já tiver formado bastante cloreto de metila na sua reação, e aí, no final da reação, os radicais, eles se combinam para poder terminar essa reação. Então é importante observar também nesse mecanismo o seguinte: essa primeira etapa da reação é sempre um processo endotérmico, porque só ocorre quebra de ligação, tá certo? Enquanto a etapa de término é sempre um processo exotérmico, porque sempre forma ligação. Formou ligação aqui, formou ligação aqui, formou ligação aqui. Então, toda vez que quebra uma ligação, o processo é endotérmico. Toda vez que se forma ligação, o processo é exotérmico. Já na etapa de propagação, aqui forma uma ligação, mas aqui quebra uma ligação. Para eu saber se esse processo é endotérmico ou exotérmico, eu vou ter que fazer aquele cálculo do ΔH. Aqui embaixo a mesma coisa. Enquanto essa ligação se forma, essa aqui se quebra. Então, eu tenho que saber o saldo energético aí para saber se esse processo é endotérmico ou exotérmico. No caso da cloração e da bromação, essa etapa de propagação ela também será exotérmica no final, e a gente vai explicar isso melhor mais à frente, tá certo? Mas é importante observar nesse mecanismo que a primeira etapa sempre ela é endotérmica e a última etapa aqui de término seria sempre exotérmica. Então agora nós vamos repetir o mecanismo que nós acabamos de explicar, mas fazendo então a monobromação do etano. Novamente, na etapa inicial, nós temos a cisão homolítica do Br2 através do aquecimento ou adicionando no meio ali uma luz de um comprimento de onda específico, quebrando então essa ligação no meio, vem um elétron para cá, um elétron para cá, formando então dois radicais bromo. Repara que aqui não foi mostrado todos os elétrons do bromo, mostrou apenas aquele elétron que faz com que esse radical seja bastante reativo, né? Aquele elétron desemparelhado, que é a característica dos radicais. Então esse bromo radical ele vai reagir com o etano. Então o etano tanto faz reagir com o hidrogênio desse CH3 quanto deste aqui daria no mesmo. Então há uma cisão homolítica aqui também, um elétron para cá, um elétron para cá, para formar a molécula de HBr, e um elétron vem para cá para formar o radical etil. Esse radical etil reage então com a molécula de Br2, que vai ter uma cisão homolítica também. Então quebra um elétron vem para cá, esse elétron vem para cá, formando então o meu produto da reação, que é o brometo de etila, e formando um radical bromo para cá. Então essa é a etapa de propagação, esse bromo radical volta aqui em cima, reage novamente, formando mais produto, e essa etapa vai ocorrendo até que os radicais comecem a se combinar e terminar a reação. Então, para término da etapa da reação, você pode combinar dois radicais bromo formando uma molécula de Br2, dois radicais etila formando uma molécula de butano, ou ainda um radical bromo reagindo com radical etil, produzindo então a última molécula do meu produto, que é o brometo de etila. Então aqui nós estamos mostrando, né, mostrei no mecanismo com o cloro e agora com o bromo, apenas reação de monohalogenação, tá?
E para você maximizar a quantidade dos produtos monohalogenados, essa reação deve ser realizada na presença de excesso de alcanos. Por que isso? Então, essa reação que eu estou fazendo aqui, eu vou colocar um excesso do meu alcano, no caso aqui, o etano. Eu vou fazer isso para que haja apenas uma única substituição na molécula do etano. Porque se ocorrer, aqui nós temos 3 mais 3, aqui nós temos 6 hidrogênios. Se ocorrer mais de uma substituição aqui, eu vou ter uma mistura de produtos. Isso às vezes não é interessante, porque depois eu vou ter que, além de diminuir o rendimento da substância que eu desejo, eu ainda vou ter o trabalho de separar. Então, adicionando um excesso de alcano, você garante que a grande maioria dos seus produtos vai ser apenas monohalogenado, para não ocorrer o que está mostrando aqui embaixo, né? Por exemplo, uma molécula de metano que já sofreu uma substituição por cloro, ela poderia reagir novamente com outro radical cloro, produzindo um radical aqui que contém já um cloro, e esse radical que contém um cloro reagir novamente com a molécula de Cl2 e formar então agora o diclorometano, né, que é um solvente também utilizado no laboratório, mas já é um produto dissubstituído, que poderia sofrer uma terceira ou quarta substituição, aumentando mais ainda a mistura de produtos, o que não é útil na grande maioria dos casos, porque, como eu falei, vai diminuir o rendimento da substância que você deseja e também vai dificultar na separação dos produtos da sua reação. Então, portanto, para que você consiga fazer uma monohalogenação com mais eficiência, você deve ter um excesso de alcano no seu meio reacional, tá bom? Então finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.